Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou falar de novo sobre a história da racista de Portugal e da xenofobia. Parece que não é o primeiro caso que ela pratica lá em Portugal, então bora pro vídeo. E sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você for novo por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações, que é para você saber quando que tem vídeo novo. O meu nome é Maria Cláudia, este é o canal Depois dos 30 a gente se vira. E se você está sempre por aqui acompanhando o nosso canal, muito obrigada pela sua audiência. Essa semana teve aí a notícia da xenofobia, racismo daquela senhora portuguesa que cometeu dentro de um restaurante, e eu vi várias matérias, vários vídeos sobre esse assunto e resolvi comentar mais um pouco aqui no canal, porque me parece que não é a primeira vez que ela faz isso. Parece que ela já é uma pessoa recorrente lá nesse restaurante, e o que me chama a atenção é que nada foi, ninguém tomou uma atitude antes. Teve que acontecer algo assim midiático, né, e pelo mundo inteiro, para que se tomasse alguma atitude com relação a esta mulher. E eu vou falar um pouco do que eu fiquei sabendo, né, que na verdade não foi o primeiro caso dela, tá? Ela já tinha cometido isso com outros estrangeiros, turistas lá em Portugal, né? Então, o caso de racismo cometido por uma mulher contra os filhos de Giovanna Eubank em um restaurante em Portugal no sábado, dia 30/7, não são poucos os relatos de imigrantes brasileiros que afirmam que a mesma cidadã lusitana praticou atos discriminatórios em diferentes ocasiões. Moradora da cidade de Cascais, localizada a 40 quilômetros da cidade de Lisboa, a denunciada chama-se Maria Adélia Coutinho Freire de Andrade de Barros. Nossa, que nome comprido! Ela é mais conhecida pelo apelido de Kikas. A seguir, temos relatos de brasileiros que testemunharam ou sofreram ofensas praticadas por essa mulher. Lana Lopes, em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Lana Lopes conta que a mulher já é conhecida por propagar discurso de ódio contra brasileiros. Segundo Lana, Kikas, né, a dona racista, costuma frequentar bares e restaurantes da cidade, sempre arrumando confusão com estrangeiros. Ela já é bem conhecida por restaurantes e bares para fazer esses discursos de ódio, como a própria Giovanna falou. Essa pessoa ela já agrediu várias pessoas física e verbalmente. Então, assim, teve até agressões físicas já. A brasileira ela mostra um vídeo que Kikas a ofende. Aos berros, a lusitana grita ao grupo de imigrantes: vão-se embora para o Brasil, né? Com um palavrão em seguida. Os portugueses não os aguentam mais. Já não os aguentavam antes. Saiam do nosso país. Brasileiros de mer. Saiu de Portugal. Logo depois da gravação, registra o momento em que Maria Adélia atira plantas no chão e ofende outras pessoas no local. Questionada sobre o prejuízo causado ao restaurante, a mulher afirma que pagaria os seus danos e segue insultando os brasileiros presentes. Então não é só um caso de racismo isolado. Não foi um caso isolado, esse já é um caso recorrente vindo desta pessoa e as autoridades não tomaram nenhuma atitude. Grazi Ferreira, outra pessoa que entrou em contato para relatar outro ocorrido. Em depoimento, a brasileira que vive em Portugal disse que Kikas esteve presente no restaurante em que ela trabalha. Segundo a funcionária, a mulher sentou-se para jantar e começou a xingar senhoras de Cabo Verde, país africano de colonização lusófona, ou seja, lá em Cabo Verde também se fala português, é uma colônia portuguesa também. Essa senhora esteve lá, jantou e começou a ofender as senhoras cabo-verdianas do nada, de graça. Quis até agredi-las. Ainda de acordo com Grazi,
A polícia foi acionada, mas não houve registro de ocorrência. Após esse episódio, a dona do restaurante solicitou que os funcionários não mais permitissem a entrada daquela cidadã portuguesa. Então vocês viram que mesmo chamando a polícia, nada foi adiantado, ou seja, ninguém tomou uma atitude antes que algo de pior acontecesse, né? Karen Sarria também frequenta o mesmo restaurante de Maria Adélia e comentou que em determinada oportunidade o marido participou de uma audiência em que a cidadã portuguesa era acusada. Grazi Ferreira, que também já foi falado anteriormente, né? Em depoimento ela disse que não foi mesmo a primeira vez que ela cometeu tais atitudes, né? Me espanta, né, que o presidente, o chefe lá de Portugal, né, veio a público se pronunciar dizendo que, em geral, os portugueses eles não são xenófobos. Em geral mesmo, os portugueses não são mesmo, não tem xenofobia. Mas existe uma crescente número de portugueses criando essa xenofobia, e não é de hoje. Tem até vídeos do ano passado que eu comentei sobre isso, né, sobre quando as crianças portuguesas estavam a falar com sotaque brasileiro e os portugueses eles estavam assim enraivecidos com as crianças que estavam falando como nós brasileiros e não como os portugueses. Então assim, existe sim uma grande onda xenófoba lá em Portugal crescendo, né? E eu acho que isso é bem preocupante. Acredito que não representa a grande maioria dos portugueses, mas um pequeno nicho de pessoas pode estragar todo o resto da convivência. Vi notícias também no ano passado de crianças brasileiras apanhando nas escolas portuguesas, né, sofrendo bullying por serem brasileiros. Então, assim, tá meio esquisito essa situação em Portugal, né? Não há motivo para Portugal agir dessa forma com os brasileiros lá. Mas também ninguém não retomou atitude. Você vê o caso dessa senhora, né? Já teve outros relatos, já teve até o restaurante barrando a entrada dela, né? E mesmo assim, a polícia de lá não fez nada, né? Temos um outro caso aqui, ó. Vai outra vez, cara! Tu vais outra vez, cara! Sabe o que você está fazendo agora? Não me mates mais! Não me encoste! Sai daqui! Você está cometendo... Sai daqui, brasileiro do caralho! Vai pra ver! Ó, eu boto bem a sua cara, estou entrando na esquadra. Na esquadra, sabe? É esquadra? É no Rio de Janeiro, filho da puta! Não, no Rio de Janeiro é delegacia! Vai no cu! Delegacia! Sai daqui! É delegacia! Que é de Eduarda Rabelo. Ela é brasileira, radicada em Portugal. Enviou vídeos à coluna em que a mulher grita: brasileiros vão para o Brasil. Segundo a brasileira, o caso ocorreu no dia 9 de março deste ano, de 2022. A brasileira também relatou que, além dos gritos, momentos antes em o bar, a mulher teria iniciado uma discussão com ela e amigos também brasileiros que estavam no local. A agressora também teria tentado jogar uma cadeira em sua direção. Estava no bar que um amigo trabalhava e ela começou a se exaltar dentro do bar. Quando ela saiu, eu estava lá fora com meus amigos brasileiros e ela já foi começar a gritar: brasileiros vão para o Brasil, né? Seguidos assim de vários palavrões, né? Depois de um tempo de discussão, ela tentou jogar uma cadeira em mim e não acertou, e continuou xingando e falando para nós brasileiros voltarmos para o Brasil. Assim a mulher se controlou, chegando até mesmo a provocar os policiais. Depois de um tempo, eles chamaram a polícia, né? A polícia chegou e nem assim ela se controlou, ela continuava gritando com a própria polícia. Ela gritava assim para a polícia: me leva para a esquadra, delegacia em Portugal. E lá é minha casa. Também disse para os policiais que ela não ia levar eles a sério, porque tinham cara de taxistas. Gente, foi a doida. Apesar das ofensas, Rabelo não prestou queixa contra a mulher na delegacia, mesmo tendo chamado a polícia. Segundo ela, os policiais afirmaram que não ia adiantar em nada, que ia ser apenas perda de tempo. Ou seja, né, ela chamou a polícia viu que ela estava xingando os brasileiros e ainda a polícia falou assim: ah, é perda de tempo prestar queixa, levantar uma denúncia, enfim.
E acabou o quê? Que aconteceu isso, né? De estourar e o mundo inteiro agora tá sabendo disso, né? Então, assim, o que adianta você falar que o seu país não tem xenofobia se quando os brasileiros chamam a polícia, a própria polícia fala para não prestar queixa, que não vai dar em nada. É aquela história, se não vai dar em nada, se todo mundo pensar que não vai dar em nada, ninguém resolve nada, ninguém faz nada, ninguém sai do lugar, né? Teve que acontecer isso com a família da Giovanna Eubank, teve que acontecer isso com os filhos do Bruno Galhaço, para que se desse atenção ao que estava acontecendo lá. Talvez se não tivesse chamado tanta atenção, ela continuaria ali xingando, né? No momento ela está respondendo o processo, não sei se ela está presa ainda, mas parece que foi presa. Eu ainda não sei como é que está o processo, se ela segue presa, se vai responder em liberdade, porque também não sei como são as leis lá de Portugal. Então, entra assim, né, na mesma lei de racismo, né? Xenofobia, uma lei só. Então, assim, não sei como que tá esse caso lá, e eu vou continuar seguindo esse caso de perto. É uma notícia que eu quero acompanhar de perto, eu quero ver como vai ser o desfecho dessa história, que eu acho uma história assim lamentável e de profundo mau gosto, e a gente espera que o mundo melhore, né, que não seja mais assim, né, e infelizmente por causa de algumas pessoas que ainda têm preconceitos tão enraizados, o mundo vai de mal a pior por causa de pessoas tão preconceituosas, né? Lamentável. E eu também vi um desabafo, né, de mães negras, né, que quando um filho é ofendido devido à sua cor, elas nem sequer têm o direito de defender os filhos, porque pelo simples fato de serem negros, se tivessem tomado a mesma atitude que a Giovanna, talvez também seriam presas. E assim, eu acredito que seja verdade esse relato delas, né? Porque se uma mulher negra levanta a voz para uma pessoa branca, tô falando nessa situação de extremo nervosismo, não vem aqui dizer que eu tô exagerando ou generalizando ninguém, não. Mas numa situação de ânimos acirrados, é sempre a população negra que sofre mais retaliação da polícia. Ou seja, se fosse uma mulher negra indo contra essa mulher branca, defendendo os filhos, muito provavelmente a polícia iria mais para defender a mulher branca do que a mulher negra. Infelizmente, isso é em boa parte desse mundo, que ainda, isso, gente, é o que se chama do racismo estrutural, né? Numa sociedade racista não adianta não ser racista, temos que ser antirracista, né? E não é preciso ser o meu lugar de fala, né? Não, você não precisa de estar no lugar de fala para defender um ponto de vista. E esse é um ponto de vista que eu defendo, que é o fim do racismo, né? E também da xenofobia, né? Sou brasileira e também não iria nada gostar de passar por tal constrangimento caso eu fosse para algum outro país e sofrer esse tipo de retaliação por ser brasileira, né? E isso tem acontecido muito, infelizmente, né? É isso, gente, tem pessoas muito bacanas, mas também, infelizmente, tem pessoas que estragam o mundo, né? É isso, vamos continuar acompanhando esse assunto mais de perto, e se eu tiver mais alguma novidade sobre isso, eu vou trazer aqui no canal, e eu espero, sinceramente, que essa senhora não seja solta, fique presa e responda por esses crimes de racismo e xenofobia. Gente, um beijo, e até o próximo vídeo, e tchau!